Olá! Hoje a gente mergulha num tema assim bem complicado: a relação entre Estados Unidos, Taiwan e China. Tem muita tensão no ar, né? Especialmente com as mudanças recentes aí na abordagem americana. Será que os EUA estão mesmo mudando o jogo em relação a Taiwan? É uma pergunta que não quer calar, né? Muita coisa acontecendo. Pois é. A gente fuçou um monte de artigos, relatórios recentes, RAND, Foreign Policy Research Institute, AP News, sabe? Para tentar entender o que está por trás das manchetes. Qual é a política de verdade dos Estados Unidos, ainda mais com a administração Trump? E sério, por que os semicondutores viraram o centro de tudo? É o ponto nevrálgico, sem dúvida. Nossa missão aqui é tentar descomplicar isso, explicar os conceitos-chave de um jeito simples, apontar onde ainda falta informação clara nas fontes que a gente viu e usar uns exemplos para a coisa ficar mais concreta. Ok, vamos lá. Vamos desembrulhar isso. Perfeito. Para começar, a gente precisa entender a base de tudo isso, que é a política americana há décadas. A famosa ambiguidade estratégica. Ambiguidade estratégica? O que é isso exatamente? De forma simples, Washington ajuda Taiwan a se defender, tá? E avisa Pequim para não usar a força. Só que, e aqui tá o pulo do gato, não promete, assim, com todas as letras, que vai entrar numa guerra automaticamente para defender a ilha. Ah, entendi. Não é uma garantia total. Exato. A lei principal por trás disso é o Taiwan Relations Act, o TRA, lá de 1979. E o importante aqui, isso não é um tratado de defesa mútua. Não é como a OTAN, sabe? Que se atacar um, todo mundo responde. Certo, é diferente. É diferente. A ideia da ambiguidade é justamente deixar China e Taiwan meio na dúvida sobre o que os Estados Unidos fariam de fato. O objetivo é duplo, né? Desencorajar a China de atacar e, ao mesmo tempo, desencorajar a Taiwan de declarar independência do nada, o que, bom, com certeza irritaria Pequim. Faz sentido? Deixar os dois na dúvida. Isso. Pensa num jogador de pôquer experiente. Ele não mostra a mão toda, né? Boa analogia. Aí os outros jogadores, China e Taiwan, pensam 2, 3 vezes antes de fazer uma aposta muito alta, seja um ataque ou uma declaração de independência. Essa política continua, assim, na base. Mas o jeito de aplicar, a retórica, isso mudou bastante. Como assim? Bom, o governo anterior, do Biden, por exemplo, ele deu umas declarações que soaram mais diretas, tipo dizendo que os Estados Unidos iriam sim defender Taiwan. Eu lembro disso. A Casa Branca depois tentava consertar, né? Sempre. Corriam para dizer que a política não tinha mudado, já o Trump voltou para uma linguagem mais clássica da ambiguidade. Quando perguntado direto, eles soltam "eu nunca comento sobre isso". Reforça a incerteza. Entendi. Então a regra do jogo, a ambiguidade continua, mas o jeito do jogador americano mudou e parece que ele está mais focado no custo-benefício, digamos assim. Exatamente. As fontes mostram uma abordagem bem mais transacional com Trump. Quase um negócio mesmo. E as críticas dele a Taiwan parecem ir em duas direções principais, né? Primeiro, o custo da defesa. Sim, ele é bem direto nisso. Tem aquela frase atribuída a ele: Taiwan deveria nos pagar pela defesa. Não somos diferentes de uma companhia de seguros. Bem direto ao ponto. Bem direto. Mostra a pressão pelo tal compartilhamento de encargos, o burden sharing. Chegaram a sugerir que Taiwan gastasse 10% do PIB em defesa. 10%? Nossa. É viável isso? Muitos analistas acham que não, que é irrealista para a economia deles, mas serve para mandar o recado, né? Contribuam mais. E a outra crítica é econômica, focada nos chips. Ele acusou Taiwan de roubar o negócio de chips da América, né? Exato. E aquele superávit comercial enorme de Taiwan com os Estados Unidos. Quase 80 bilhões de dólares em 2024, né? Isso, 76 bilhões. Para ele, isso é um problema sério. E aí entram as tarifas, como essa recente de 20% em produtos taiwaneses. Fica claro que o acesso ao mercado americano vira moeda de troca. E aí que defesa e chips se misturam, né? Vira tudo parte da negociação. Precisamente. E essas críticas nos levam direto para o coração tecnológico estratégico da coisa: os semicondutores, os chips. Por que eles são tão cruciais assim? Porque Taiwan, principalmente com a gigante TSMC,
simplesmente domina a fabricação dos chips mais avançados do mundo. Domina quanto? Mais de 90%. Para os chips mais top de linha, aqueles que rodam inteligência artificial, supercomputadores, sistemas de armas modernos, estão em tudo. Caramba, 90% é quase um monopólio. É uma dependência gigantesca, e aí você tem uma teia complexa, né? Taiwan depende de tecnologia e mercado global, incluindo EUA e Europa, e o mundo todo, EUA e China incluídos, depende desses chips feitos lá. E para os Estados Unidos isso é um risco enorme, imagino. Ter tudo isso numa ilha ameaçada. Um risco gigante, tanto para a segurança nacional quanto para a economia. Daí essa campanha forte pelo reshoring, ou seja, trazer a produção de volta para casa. É aí que entra a Lei Chips e os investimentos da TSMC no Arizona. Exatamente. A Lei Chips, com bilhões em subsídios, e os investimentos da TSMC lá no Arizona. Primeiro 65 bilhões de dólares. Agora já falam em mais 100 bilhões. Uau! Pensa assim, ó. É como se os Estados Unidos tivessem percebido que a oficina que faz as ferramentas mais importantes e valiosas deles fica numa área de risco geopolítico constante, que é Taiwan. Boa analogia. A oficina na zona de terremoto. Isso. Aí eles decidem construir uma nova oficina em casa, que são as fábricas nos Estados Unidos. Dá mais segurança, claro. Mas, e aí é o ponto, a oficina original, Taiwan, ainda é a melhor do mundo no que faz. Você vai precisar dela por muito tempo ainda. Não dá para substituir assim de uma hora para outra. Entendi. A nova fábrica ajuda, mas não resolve tudo de imediato. De jeito nenhum. E nesse contexto todo, a gente vê o que uma das fontes chama de aperto transacional, o transactional squeeze. Aperto transacional. Os Estados Unidos usando o seu poder de mercado, tarifas, acesso, para pressionar Taiwan a investir mais nos Estados Unidos, dividir mais os custos de defesa e basicamente alinhar as prioridades industriais deles com as americanas. É uma negociação bem dura. E Taiwan, como eles estão reagindo a essa pressão toda, essa incerteza sobre o apoio americano? Um relatório chama isso de ansiedade estratégica, né? Exato, ansiedade estratégica. Eles sabem que o cenário mudou e estão tentando se mexer, não estão parados não. O que eles estão fazendo, então? Primeiro, estão aumentando sim o orçamento de defesa. O presidente Lai Ching-te prometeu passar de 3% do PIB. Que já é bastante para eles, imagino. É um pedaço relevante do orçamento do governo. Mas ainda tem debate, interno e externo, se é o suficiente, né? Longe daqueles 10% que alguns em Washington queriam. E o foco não é só gastar mais, é gastar diferente, na tal defesa assimétrica. Assimétrica, tipo armas menores, mais móveis. Isso. Mísseis portáteis, drones, minas navais, barcos rápidos, coisas mais baratas e difíceis de localizar e destruir, para tornar uma invasão chinesa um pesadelo logístico, muito cara para Pequim. Faz sentido. E além do militar? Eles falam muito em resiliência social, uma defesa de toda a sociedade. Criaram até um comitê para coordenar isso, o Whole of Society Defense Resilience Committee, governo, empresas, cidadãos, preparar a ilha para aguentar um bloqueio, um ataque. Mas aí a gente tem informação concreta sobre o que realmente está sendo feito? Porque criar comitê é uma coisa, né? Pois é. E aqui as fontes mostram uma lacuna clara. O que exatamente, na prática, está rolando? Medidas concretas, verificáveis, como estão protegendo o estoque de comida, energia e a comunicação. A gente viu aqueles cabos submarinos sendo cortados recentemente. Verdade. Gerou uma suspeita danada sobre a China. Quais são as ações reais para fortalecer tudo isso? Além do comitê, a execução é que conta. E sobre isso, bom, falta visibilidade. Entendi. Uma área para ficar de olho. E a terceira coisa que Taiwan está fazendo? O alinhamento pela economia. Aqueles investimentos gigantes da TSMC nos Estados Unidos, para Taipei, não é só ceder à pressão, é estratégia também. Como assim? É uma forma de soldar os interesses. A lógica é, se nossa tecnologia é mais avançada, nossa joia da coroa, está sendo feita em solo americano com nossa ajuda, nosso destino fica ainda mais ligado ao de vocês. Entende?
Ah, interessante. Tornar-se indispensável de outra forma. Isso. E, claro, continua um lobby pesado em Washington para manter o apoio dos dois partidos no Congresso. O Congresso, historicamente, é mais duro com a China do que alguns presidentes. O desafio é equilibrar tudo isso sem irritar demais a Casa Branca por causa daquele superávit comercial. É um malabarismo complexo para Taiwan. Muito complexo. E enquanto Washington e Taipei jogam esse xadrez, Pequim não fica só olhando, né? Imagino que não. Como a China entra nessa dinâmica? A China continua apertando o cerco. O objetivo final deles, declarado, é a unificação, de preferência pacífica. Mas eles sempre deixam claro, a força militar não está fora da mesa. E como eles pressionam sem chegar na guerra? Usando e abusando do que chamam de táticas de zona cinzenta, as Gray Zone Tactics. Zona cinzenta? São aquelas provocações? Exatamente. São ações de coerção, de provocação, calculadas para ficar abaixo do nível de uma guerra aberta, mas que buscam desgastar Taiwan e mudar a situação aos poucos. Que tipo de ações? Ah, são várias. Voos quase diários de caças e bombardeiros perto da ilha, invadindo a zona de identificação de defesa aérea, navios de guerra circulando Taiwan direto, a guarda costeira chinesa sendo agressiva com barcos taiwaneses ou filipinos, usam até milícias marítimas. Milícias marítimas, barcos de pesca? Que de pesca não tem nada, né? São controlados pelo Estado. Fora isso, ciberataques constantes contra o governo e infraestrutura, bloqueios econômicos pontuais a produtos taiwaneses e a pressão diplomática para isolar Taiwan, convencendo países a romper relações. Ou aquele incidente dos cabos submarinos que a gente falou. Entendi. É uma pressão constante por vários lados. Exato. O objetivo é cansar as forças armadas de Taiwan, esgotar os recursos deles, fazer a presença militar chinesa ao redor da ilha parecer algo normal, rotineiro e, claro, intimidar a população e os líderes em Taipei. Tudo isso sem cruzar a linha para um conflito aberto. Exato. Porque uma guerra seria caríssima para a China, muito arriscada militarmente, pensa numa possível intervenção dos Estados Unidos, Japão, Austrália, e com consequências políticas internas imprevisíveis para o regime em Pequim. Certo. Então, o cenário é: eu com pressão transacional, Taiwan tentando se adaptar sob ansiedade e China com essa pressão constante na zona cinzenta. Mas apesar dessa retórica dura de Washington às vezes e da preocupação em Taipei, as fontes que a gente viu parecem concordar que um abandono total de Taiwan pelos Estados Unidos é improvável. Existem barreiras, né? Tipo uns guardrails. Sim, existem fatores importantes que limitam essa possibilidade. Quais seriam esses fatores? Primeiro, a própria lei americana, aquele Taiwan Relations Act, o TRA. Mesmo não sendo um tratado de defesa, ele obriga os Estados Unidos a fornecer meios para Taiwan se defender e a manter a capacidade americana de resistir a qualquer coerção contra a ilha. Mudar isso não é simples, precisa do Congresso. Ah, o Congresso. Eles costumam ser mais duros com a China, né? Historicamente, sim. Apoio forte a Taiwan, dos dois partidos, e um ceticismo grande com a China. O Congresso pode pressionar o governo, aprovar a venda de armas e impor sanções se precisar. Entendi. Lei e Congresso são barreiras. Que mais? A máquina militar. O Pentágono não muda de direção da noite para o dia, sabe? Planejamento militar leva anos. Logística, exercícios com aliados, estoques de munição. Tudo isso tem uma inércia. A postura militar no Indo-Pacífico não muda radicalmente por causa de um discurso. Certo. A burocracia militar tem seu próprio ritmo. E tem os aliados. O Japão é geograficamente crucial em qualquer cenário de defesa de Taiwan. A Austrália, com o acordo AUKUS, está focada em tecnologia militar avançada na região. E não podemos esquecer a própria indústria de semicondutores. Os chips de novo. Sempre eles. A indústria está tão interligada com a economia e a segurança dos Estados Unidos que um colapso em Taiwan, causado por um abandono americano, seria um tiro no próprio pé. As consequências econômicas globais seriam devastadoras. Então, juntando tudo isso,
Ajuda a colocar as coisas em perspectiva, né? Né? Não existe um tratado formal que obrigue os Estados Unidos a lutar por Taiwan. Não existe. As tarifas e a pressão econômica criam atrito, mas não significam o fim automático da parceria de segurança. Exato. Complica, mas não encerra. E as novas fábricas nos Estados Unidos são importantes, mas não tornam Taiwan irrelevante da noite para o dia. A dependência dos chips continua por um bom tempo. Exatamente. A interdependência nessa cadeia é muito profunda e vai durar anos, talvez décadas, para ser reconfigurada significativamente. Certo. Essa análise toda, então, baseada nas fontes, deixa a gente com algumas perguntas importantes no ar, né? Pontos onde a informação ainda é meio escassa ou a situação está mudando muito rápido. Sim, ficam questões em aberto que merecem acompanhamento. São as nossas lacunas de conhecimento, digamos assim. Quais seriam elas? Primeira, considerando a política interna de Taiwan, o parlamento dividido, o orçamento limitado, apesar do aumento, qual a capacidade real deles de aumentar os gastos de defesa até aqueles níveis que alguns em Washington sonham, tipo 10% do PIB? Quais são os limites políticos e econômicos reais dentro de Taiwan para isso? Uma pergunta prática, de fato. Qual a segunda? Segunda, além dos anúncios sobre resiliência de toda a sociedade e criar comitês, que a gente já falou, quais medidas práticas, concretas, verificáveis e que já estão sendo implementadas hoje por Taiwan para se proteger de um bloqueio ou ataque? Tipo estoque de comida, energia, comunicação segura. Exatamente. Redundância nas comunicações satélites, mais cabos, proteção de infraestrutura crítica, portos, redes elétricas, treinamento real da defesa civil. A informação sobre a implementação efetiva disso tudo ainda parece bem limitada nas fontes abertas. Entendi. Falta ver a coisa acontecendo na prática. E a terceira questão? Terceira, uma das fontes mencionou a preocupação em Taipei sobre como a relação dos Estados Unidos com a Rússia, especialmente pensando na guerra da Ucrânia e na abordagem de Trump, pode afetar Taiwan. Como assim? Uma coisa ligada à outra? A questão é, como essa dinâmica EU-Rússia-Ucrânia pode, mesmo que indiretamente, mexer nos cálculos e na percepção de risco da China? Pequim pode olhar para a postura americana na Ucrânia e interpretar como hesitação, ou, ao contrário, como determinação. Isso pode influenciar a própria janela de oportunidade ou risco que a China vê em relação a Taiwan. É uma conexão indireta, mas potencialmente importante. Interessante essa conexão. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que tudo isso significa? Fica claro que a situação é bem mais complexa do que uma manchete tipo EUA abandonam Taiwan, né? Bem mais complexa. O que as fontes mostram é uma política americana que, na essência, mantém a ambiguidade estratégica, aquela incerteza calculada. Mas com a administração Trump, essa política ganhou uma camada mais áspera, abertamente transacional, focada em quem paga a conta da defesa e onde ficam as fábricas de chips. Exatamente. A melodia de fundo é a mesma, mas a música tocada no dia a dia é diferente, mais dura. E Taiwan, coitada, está correndo para se adaptar, fortalece a defesa como pode, focando no assimétrico, tenta aumentar a resiliência interna, embora a gente precise ver mais sobre como isso acontece na prática, e, de forma muito estratégica, usa os semicondutores para aprofundar os laços econômicos com os Estados Unidos, tentando se tornar indispensável. É um esforço de adaptação em múltiplas frentes. E aí fica a reflexão final, que meio que salta das fontes, pensando na profundidade dos laços econômicos, especialmente em tecnologia, nas obrigações legais, como o TRA, e na teia complexa de alianças e realidades militares ali no Indo-Pacífico. Seria realmente possível para qualquer governo americano, não importa a retórica do momento, simplesmente se livrar do destino de Taiwan de forma rápida e sem dor, mesmo que quisesse? É a pergunta de $1 milhão, né? Pelo que a gente discutiu, parece que os custos e os riscos de um desacoplamento rápido seriam altíssimos para os próprios Estados Unidos. Pois é, uma pergunta que fica no ar. Esperamos que essa nossa conversa detalhada tenha ajudado a clarear os pontos principais das fontes que a gente analisou. E esperamos que sim. Obrigado pela conversa e até a próxima. Até a próxima.